Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula nossa aqui no LAC Concursos. Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai definir com você o conceito da formação étnica do povo brasileiro e, ao mesmo tempo, vamos tentar entender a dinâmica demográfica, o crescimento demográfico do nosso país. Bom, a nossa tarefa inicial aqui é, primeiro, defendermos aí uma diferença fundamental entre aquilo que nós chamamos de raça e aquilo que nós entendemos por etnia. Quando nós estamos falando a respeito de raça, isso remete a uma crença antiquada, né, do ser humano, de que a humanidade era formada por três grandes grupos raciais. Nós tínhamos lá a população branca, também chamada de caucosoide, a população negra, também chamada de negroide, e os amarelos. A separação, portanto, se daria por características físicas, por características biológicas. E muitas vezes esse conceito de raça serviu de pretexto para colocarmos o pré-conceito, ou seja, o conceito antes de compreendermos a realidade tal qual ela nos se apresenta de maneira verdadeira. O exemplo clássico disso foi o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial, que pregava lá a superioridade da raça branca de origem ariana. Por um outro lado, ainda temos no nosso país, e em boa parte do mundo, o preconceito contra o negro, que é você levar em consideração que uma determinada pessoa tem mais ou menos habilidades de acordo com a cor da tua pele, com a cor dos olhos, com a cor do cabelo, ou com a espessura desse cabelo e largura de nariz. Obviamente que com o avanço da ciência antropológica, da biologia e da genética, nós conseguimos comprovar que esse conceito racial é um conceito completamente equivocado sobre a ótica da ciência. Isso porque nós somos o grupo de hominídeos que sobreviveu, que é o grupo Homo sapiens. No entanto, nós tivemos vários grupos de hominídeos, como, por exemplo, o Pithecanthropus erectus, o Homo afarensis, dentre outros. E sendo assim, se todos nós somos descendentes de um mesmo grupo de hominídeos, que é o grupo do Homo sapiens, o conceito racial é um conceito que não se aplica à espécie humana. Aliás, as características de cor da pele, largura do nariz, um cabelo mais fino ou mais grosso, olhos castanhos ou mais claros e a pele negra ou branca, na realidade tem muito mais a ver com a questão da adaptação, né, ao meio em que determinado agrupamento humano se estabeleceu em momentos remotos da humanidade. Observe, por exemplo, que a quase totalidade originária da população da África é formada por negros. Isso porque você tem basicamente uma grande incidência solar naquela localidade, a pele naturalmente produz mais melanina para poder proteger o organismo, os olhos ficam negros ou castanhos também para proteger a visão, o cabelo fica mais crespo para proteger o couro cabeludo e o nariz se achata para permitir uma troca de calor mais eficiente com o corpo. Por um outro lado, quando você vai para os países nórdicos, por exemplo, como a Islândia ou a Finlândia, você vai perceber exatamente o contrário. A pele perde melanina, porque o índice de incidência solar é muito baixo, e, portanto, o corpo não precisa de proteção natural, os olhos ficam claros, pela mesma, né, questão de não haver necessidade de proteção, o cabelo afinala, porque não há necessidade de proteção do couro cabeludo, e o nariz afinala para permitir o aquecimento do ar antes que ele adentre aos pulmões. Portanto, nós estamos falando de adaptações de agrupamentos humanos e não de grupos raciais. O conceito de raça, sob o ponto de vista biológico, na maioria das vezes, o que ele quer é sustentar o pré-conceito, que é você analisar o outro antes de conhecê-lo. E todo preconceito, né, obviamente, denigre a própria imagem humana, porque nós descendemos do mesmo grupo de hominídeos. Então, nós estamos falando, para além de um crime,
um profundo desrespeito ao outro, né? Um elemento que eu gosto muito e digo sempre para os meus alunos é que nós devemos diferenciar as pessoas pelo seu caráter e não pela cor da sua pele. E isso é um paradigma que todos nós devemos ter. No entanto, a questão racial ainda é uma questão muito constante, né, na população brasileira. Tanto que o IBGE, ele identifica isso sob o ponto de vista quantitativo. O negro no Brasil, executando a mesma função que o homem branco, infelizmente, com a mesma qualificação, ainda ganha 30% menos. Mas isso também ocorre com as mulheres. As mulheres, com a mesma formação, com o mesmo cargo e ocupando função semelhante a homens brancos, também ganham, em média, 30% menos. O que é manifesto, portanto, no nosso país é que nós ainda temos um forte preconceito racial e uma profunda discriminação de gênero, nesse caso, para com as mulheres. Mas o Brasil é mais. O Brasil é um país homofóbico. Observe que a homossexualidade masculina ou feminina raramente é demonstrada, por exemplo, por quem ocupa cargos de chefia ou de projeção, né, no meio empresarial, político ou na mídia. Salvo exceções. Isso porque o nível de preconceito da sociedade brasileira é muito profundo. E isso faz com que boa parte dos homossexuais tenham algum tipo de preconceito sobre eles e, por um outro lado, né, evitam se expor para não serem vítimas de toda sorte de violência. Isso é algo que, obviamente, o nosso país tem que aprender a superar. E o grande mecanismo de superação do racismo, do machismo e da homofobia é nós nos entendermos, enquanto sociedade, nessa posição. E entendermos que esse tipo de tratamento não é um tratamento justo, não é um tratamento ético, não é um tratamento correto. E que se nós queremos um futuro melhor para nós, para o nosso país e para os nossos filhos, esse tipo de relação preconceituosa, machista, homofóbica, tem que definitivamente acabar. Dada essa questão, se não há, portanto, sob o ponto de vista da ciência, o conceito de raça, nós podemos sim falar em etnia, porque etnia remete à cultura, portanto remete a hábitos alimentares, à religião, à língua, à visão do passado, à visão do futuro, à ética, moral, o modo de se vestir, enfim, todos os elementos que formam culturalmente um povo, o que não significa dizer, obviamente, que nós sejamos melhores ou piores. Somos, sim, diferentes e temos lá, obviamente, acesso à tecnologia, a bens e serviços que são diferenciados. Porém, o conceito de etnia é um conceito cultural e não um conceito de ordem biológica. Bacana? Vamos botar isso no quadro então, pessoal. Então, puxando aqui, né, nós temos uma diferença fundamental entre o conceito de raça e o conceito de etnia, né? Raça versa lá, basicamente, sobre um conceito biológico que é inexistente, né, para os antropólogos e biólogos e geneticistas, e esse critério biológico, muitas vezes, acaba por justificar práticas de preconceito que não têm amparo, né, no mundo da ciência. O conceito que, de fato, nós temos e que é importante é o conceito de etnia. Etnia remete à cultura, portanto, remete lá à religião, remete à língua, hábitos alimentares, a ética sobre aquilo que é certo ou errado e a codificação dessa ética que é a moral, etc. Portanto,
Portanto, se é incorreto nós falarmos do conceito de raça sob um critério biológico que pretensamente justificaria a separação em pessoas em grupos raciais, porque, na verdade, a maioria das vezes eu estou falando de preconceito, de você conceituar antes de conhecer, na realidade, o conceito de etnia, que remete à cultura, esse sim é um conceito válido. Porque daí, culturalmente falando, eu posso estar de forma diferente dos demais agrupamentos humanos. A minha religião, a língua, os hábitos alimentares, a ética, a moral, visão do passado, futuro, modo de se vestir, né, etc. e tal, definem o meu grupo étnico. Dito isso, e considerando aí, né, que esse conceito racial é um conceito equivocado, a gente pode então lá dar uma olhadinha no nosso material para a gente revisar esse início de caminhada. Bacana? Então vem para cá, pessoal. Vamos pular aqui para a gente conseguir visualizar isso que nós estamos falando. Vamos apagar o nosso quadro. Para darmos uma olhada lá no nosso conceito. Então, o que nós temos, né? Existe alguma diferença entre etnia e raça? Né? Nós já sabemos que, sob o ponto de vista da ciência, raça é um conceito inexistente. O que ocorre é o conceito de etnia. Raça está relacionado, né, a uma característica biológica de uma determinada população. O que, obviamente, né, pode, de alguma maneira, gerar a condição de preconceito. O que nós queremos trabalhar é o conceito de etnia. O conceito de etnia está relacionado a uma comunidade humana definida por afinidades linguísticas e culturais. Aí sim, nós temos uma separação importante a realizar nos agrupamentos humanos. O que nós percebemos, então, de importante, pessoal, é que atualmente não é mais utilizado o conceito de raça para a classificação dos agrupamentos humanos. No entanto, o termo ainda é utilizado quando se refere a uma política, por exemplo, uma política racial afirmativa, que determina cota em concurso público para negros e seus descendentes. Então, aí eu estou falando de uma política afirmativa racial, cujo critério é biológico, característica física do indivíduo. Ou a legislação, por exemplo, para definir a igualdade racial e o preconceito de raça, que muitas vezes se manifesta de maneira triste no nosso país. Observe aí o que diz a Constituição Federal. A nossa Constituição diz assim: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de origem de raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. E, portanto, né, a nossa Constituição coloca de maneira muito clara que o racismo é crime, que o preconceito, além de uma falta ética, né, ele contradiz a legislação e os objetivos da República Brasileira. E por um outro lado, pessoal, é preciso que você entenda isso sob o ponto de vista ético. Não é justo o tratamento diferenciado de pessoas por suas características biológicas, como a cor da pele, por exemplo. Dito isso, né, como é que nós podemos diferenciar as etnias na formação, né, e na composição de uma dada população, né? Partindo do princípio de que etnia está relacionada a uma comunidade humana definida lá com afinidade linguística e cultural, é verdade afirmar que tais comunidades contribuem para a construção da identidade de uma dada população. E aí vem a pergunta: como é que é formada, né, a população brasileira? Nós sabemos, e eu dou graças a Deus por isso, que a população brasileira tem uma formação miscigenada. O que quer dizer isso, né? Que nós não somos formados por um único grupo étnico. Pelo contrário, nós temos uma formação tripla, né? O branco de origem europeia, o
o negro de origem africana e o indígena brasileiro. E é dessa composição e dessas misturas é que vai nascendo aquilo que nós denominamos de povo brasileiro. E eu particularmente gosto muito de olhar, por exemplo, pelas ruas, né, dentro do metrô, ou dentro do trem, dentro do ônibus, e ver que o brasileiro é uma população que não tem cara. Você pode colocar um negro, um branco, um asiático, um indígena, e colocar um sobrenome brasileiro, e as pessoas admitirão ele como tal, porque o brasileiro não tem cara. O que significa dizer de maneira muito clara que o Brasil é altamente miscigenado e é muito difícil encontrar uma família brasileira que não tenha algum tipo de relação com grupos étnicos das quais nós citamos ainda há pouco. Então, como é que se dá no Brasil, né? Nós temos, então, no nosso país, a nossa composição étnica, com a contribuição de três grandes povos, né? Dos europeus, dos africanos e dos indígenas brasileiros. Observe que a contribuição europeia ela é das mais variadas. Inicialmente, a presença de portugueses, mas nós tivemos também a presença de italianos, a presença de alemães, de espanhóis, tivemos a presença de poloneses e de outros grupos, né, que compõem, né, o nosso país. Então, aqui, dentre os europeus, né, os grupos principais que são os portugueses, espanhóis, alemães, suíços, poloneses, só para citarmos alguns. Sob o ponto de vista da África, de inúmeros países da África, mas uma grande composição daquilo que hoje é o estado de Angola. Mas tivemos outros, né? Dos indígenas brasileiros, né? Que é a população nativa de nosso país. E a partir dessa composição é que o Brasil nasce como um país altamente miscigenado. Então, repito, é muito difícil que dentro de uma família brasileira nós não tenhamos lá algum parente de primeiro, segundo ou terceiro grau que seja de um desses grupos étnicos de formação da população brasileira. Tudo bem? Dito isso, vamos fazer lá a nossa revisão. Apagando aqui. O que nós percebemos, pessoal? Nós vamos perceber lá, né, que a construção da identidade nacional, ela parte do indígena, depois do europeu e depois do africano. Né? Do grupo, né, de indígenas mais europeus, nascem os chamados brasilíndios, né? Do grupo de africanos mais índios e africanos mais europeus, nascem os chamados afro-brasileiros. Fazendo uma observação aqui importante, né? Os brasilíndios também foram chamados... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir a aula aí, um pedaço de uma aula demonstrativa do nosso professor do Lá Concursos. Nós aqui do Lá Concurso preparamos um super curso online, ponto a ponto digital e super atualizado para o concurso da PM de São Paulo 2017, com um investimento com o melhor custo-benefício da internet, apenas 10 parcelas de R$ 25,00, você vai ter o nosso curso completo, são mais de 210 videoaulas exclusivas para você, com professores top de linha e principalmente com um projeto pedagógico diferenciado chamado de Personal Coach. O projeto pedagógico que faz o aluno ter sucesso no concurso. Por quê? Porque
ali vai organizar a vida do concurso. E papo reto com vocês, eu tenho certeza absoluta, se vocês cumprirem todas as nossas orientações pedagógicas, eu tenho certeza que você ficará super competitivo no concurso aí da PM de São Paulo 2017. Bacana? Legal. Ah, já ia esquecendo, você quer um material de apoio aí, o PDF que o professor está utilizando nessa aula, então é muito simples, vai aqui embaixo, clique aqui embaixo e faça o download gratuitamente desse material de apoio. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês aqui no LAC Concursos. Fui, tchau. Clique lá